Já preciso começar o programa dando um bom dia especial para a terapeuta Adriana. Hoje ela está aqui no programa, ela nos faz companhia para que a gente possa iniciar o programa falando sobre terapias naturais e simples, mas extremamente importantes e eficazes, principalmente para quem está enfrentando uma luta contra o câncer. Bom dia, seja bem-vinda, Adriana. Bom dia, Jânia. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui trazer mais esse método para o tratamento da cura do câncer. Ele é o método Kovacic. É importante a gente falar, não é, Adriana? Como estávamos conversando nos bastidores, né? Ah, Jânia, mas no começo do ano, sim. Porque, gente, é um tema que deve ser evidenciado todos os meses, não é? Importância. Tudo que vem para somar é destaque aqui pra gente. Então, logo mais a gente vai conhecer essa terapia. Porque ainda hoje eu também converso com o Marcelo Zagonel, ele que é ator, administrador. Estou chegando aqui na cozinha mais amada do Oeste do Paraná para sentar, para conversar e te receber, Adriana. Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Jânia. Obrigada. Para quem está nos acompanhando, para quem ligou a TV agora, 11h26 da manhã, eu já quero antecipar esse tema, não é? A gente é hoje dia 2 de janeiro. E por que a gente vai falar sobre a importância da terapia na vida das pessoas, em especial para quem vem enfrentando uma luta contra o câncer? Porque pode sim ajudar e muito durante esse período, não é verdade, Adriana? É sim, Jânia, é muito importante. E não somente a pessoa que está enfrentando o câncer em si, mas os familiares também, o grupo de apoio que a gente chama. É muito importante também fazer terapia para conseguir saber como dar o apoio para a pessoa que está passando pelo tratamento do câncer. Muito bem sinalizado por você, não é? A rede de apoio, a família entender, porque os dias difíceis e desafiadores fazem parte desse processo. Então, não somente quem está ali, mas principalmente também a família, de que forma pode, de fato, somar, não é, no dia a dia dessa pessoa. E você também falou de algo importante, a gente está falando desse tema já para começar o ano, sim. Por quê? Porque é um assunto que é importante a gente abordar mensalmente. Infelizmente é um diagnóstico, né, que todos os dias alguém está recebendo esse diagnóstico, então a gente também tem como missão, não é, Adriana, sempre levar a esperança e possibilidades aí de amenizar, não é, esse tratamento que a gente sabe que é tão desafiador. Exatamente, Jânia, o tratamento deve ser feito o ano inteiro, não é só o Outubro Rosa, o Novembro Azul. É importante olhar para esse tema o ano inteiro. Nós temos foco nisso, não só no câncer, mas como também em outras doenças. E as terapias, elas ajudam muito a pessoa, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Ótimo. Inclusive a gente tem até um certo tabu quando a gente fala a palavra câncer, o peso que tem. A gente tem que aprender a levar com mais leveza e tentar entender de que forma a gente pode realmente trazer orientações importantes que venham auxiliar, não é, Adriana? Exatamente. Então a gente vai fazer o seguinte, pegue a sua água, o seu cafezinho, 11h28 da manhã. Quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, envie sua mensagem para mim, que daqui a pouquinho eu quero ler o seu recado. Nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
11h30 da manhã, de volta com destaque ao vivo aqui pela Rede Massa SBT. Muita gente já almoçando, muita gente se preparando para almoçar, mas eu quero agradecer o carinho da sua audiência. E uma forma especial que a gente tem de certa forma, ficar mais conectado com vocês é com a sua participação através do nosso canal do YouTube, aqui na tela do destaque. Um beijo especial para o Fernando Nandão de Santa Terezinha de Itaipu. Obrigada, Fernando, a toda a nossa audiência de Santa Terezinha. Inclusive tem o Gilmar e a Ângela que sempre acompanham a gente. A Evelyn Soares da Silva, bom dia, Jânia linda, beijos, beijos, minha querida. A Nilza maravilhosa, bom dia, Jânia, feliz ano novo para todos nós, amém, um feliz e abençoado 2025. A Mônica também com a gente, as duas lindas guardando para escutar a Adri, maravilha, então é isso, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a terapeuta Adriana, falando sobre as terapias que podem auxiliar as pessoas, principalmente quem está enfrentando uma luta contra o câncer. Mas, pessoal, é o seguinte, antes da gente seguir aí de programa dessa entrevista, eu preciso falar com você de toda a região oeste do Paraná, que está em férias essa temporada. É o seguinte, nós vamos falar de uma nova opção de atrativo aqui de Foz do Iguaçu, uma nova atração em Foz do Iguaçu, que promete muita diversão e fazer, viu, gente, a nossa mente, ó, trabalhar. Isso que é legal. Além de ser de Foz do Iguaçu, esse atrativo só existe em São Paulo. Veja só. Tema destaque. Você aceita aí, Bahia? Vamos lá se desafiar? Sim? Vamos convidar toda a equipe aqui do programa Destaque, todo mundo pra gente ir lá. Vamos ver quem é que vai vencer esse desafio. Muito legal, não é verdade, gente? Bom, é o seguinte, você está acompanhando a gente desde o início do programa, a gente começa, né, o ano praticamente falando sobre saúde e bem-estar. E principalmente aquelas pessoas que nesse momento estão passando pelo desafio da luta contra o câncer. Muitas vezes falar sobre câncer assusta a gente, inclusive muitas pessoas. Entretanto, o assunto de hoje é para falar de uma terapia natural, simples, mas que é extremamente eficaz contra o câncer. Por isso, então, nós voltamos a conversar com a terapeuta Adriana Klein para falar sobre esse assunto. Adriana, a gente foi para o intervalo ali, falando não somente da pessoa em si que está enfrentando esse desafio, mas você trouxe algo muito importante, que é a rede de apoio, os familiares, os amigos. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, da importância das terapias para complementar os tratamentos. Isso aí, Joana. Eu sempre falo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, Adriana, eu queria que meu marido viesse fazer terapia e ele não vem, ele está enfrentando um câncer, ele está enfrentando, às vezes até no próprio relacionamento. Eu digo, comece por você. Porque quando a pessoa vê que você está melhor, isso é um estímulo para ela vir fazer também. Porque muitas vezes eles falam, por que você não faz? Então, muitas vezes a gente precisa fazer terapia para conseguir lidar com as pessoas que não querem fazer. Exatamente, as pessoas falam muito sobre isso, né? Seja o que você fala. E é diferente, não é? Quando você vive a experiência, você tem até a autoridade, como a gente sempre diz, para poder compartilhar esse momento. Então, algo que a gente sempre fala, mais do que nunca, é sobre as terapias. Existe hoje as opções, o que você pode apresentar assim para a gente quando nós falamos, principalmente para quem está enfrentando algum tipo de doença? Então, Jânia, por isso que eu falei, muito importante do grupo de apoio fazer, porque fica todo muito sensibilizado, né? E quando tu consegue ver como tu lidar com aquilo ali, fica mais leve de fazer o processo, porque o processo a gente precisa passar. Então, hoje as terapias como a constelação familiar, o reiki, eles ajudam muito no tratamento do câncer. Mas nós temos aí o método Kovačić, que foi um método que começou em 1948, ser estudado por senhor Stefan Kovačić, onde a teoria dele é que quando a água fica poluída, nossa água pura, ela acaba sendo poluída por uma rede de esgoto, né? Ela no subsolo, que a gente não vê, essa água em contato com a rede de esgoto, que pode haver um perfuramento de um cano, alguma coisa assim que contamina a água, essa água ela emite uma vibração e essa vibração ela sobe no subsolo e quando a gente fica muito tempo em contato com essa vibração, a gente acaba criando esse agente que se instala entre o baço e o nosso coração. E isso em contato, depois em torno de 1 ano a 2 anos, a doença se manifesta, que é o câncer. E ele acaba se manifestando no local mais frágil, o órgão mais frágil nosso. E é interessante, né? Vários estudos já foram feitos sobre a questão da água e a energia.
Inclusive tem isso foi feito por se eu não me engano, um senhor japonês, que as águas são os cristais e que quando você fala palavras positivas, depois ele conseguiu ver no microscópio, elas se formavam os cristais perfeitamente, da água. Sim. E quando não, ela tinha realmente uma energia, algo que você não conseguia identificar. Então isso também é comprovado, a gente já sabe o poder e a energia da água. Imagine a gente ter um contato com uma água poluída. Contaminada. Né? E muitas vezes as pessoas não conseguem saber. Então o senhor Esteban, ele fez esse estudo e foi comprovado. Existiu várias curas já com esse método dele, e onde a gente consegue verificar que normalmente após 2 anos a pessoa começa a se sentir, durante a exposição, quando tu começa a ter essa exposição com essa água contaminada, tu começa a te sentir mais cansado, tu acorda mais cansado que você foi dormir, começa a perder o apetite, começa a sentir dores. Então, tudo isso já são sintomas que você pode estar em contato com uma água contaminada. E após 2 anos em contato, a doença se manifesta. Então, Adriana, o ideal é isso. A partir do momento eu chego para fazer, essa terapia em si, é eu entender o que pode ter ali na minha casa, ou no local onde eu moro, que esteja próximo a essa água, como você comentou, contaminada. E para fazer essa terapia, a pessoa precisa chegar lá no meu consultório com o diagnóstico de câncer. Ela precisa já trazer exames de imagem, documentos do médico que ela realmente está com o câncer, para que daí sim a gente possa iniciar o tratamento. Bom, a gente está falando em especial, como a gente estava mencionando, sobre o câncer, mas tem muitas outras doenças. E algo também que eu acho fantástico, quando nós falamos sobre terapias, é também para prevenir, a prevenção. Afinal de contas, estamos começando um novo ano. O que a gente quer de diferente para 2025? A gente precisa fazer, coisas diferentes, a que queremos. E uma delas é a busca por terapias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já que como as emoções, a raiva, o estresse, como isso está relacionado com várias doenças, inclusive o que vem surgindo de doenças autoimunes, não é verdade? Até assusta a gente, Adriana. Exatamente, Jânia. Muitas pessoas ainda não olham para a terapia como uma alternativa, mas elas ajudam muito até você saber como lidar com isso. Então, seja a sua maior prioridade, olhe para as suas dores. Muitas pessoas falam, eu não vou fazer terapia porque eu não quero olhar para isso. Mas é importante olhar, porque o acúmulo dessas emoções acabam trazendo uma doença mais grave. Exatamente. E você já provou até aqui pra gente, dentro de um olhar, trazendo a constelação familiar, o quanto nós precisamos nos perdoar, entender a relação principalmente com os pais. Eu trazendo um pouquinho disso também para a gente trazer esse olhar, num período do ano como esse, tão especial, começando um ano, escrever uma nova história, na verdade, Exatamente. Adriana, esse relacionamento com o pai, com a mãe, como influencia diretamente o nosso resultado aqui nessa vida, não é? Sim, a constelação ela traz isso. E não significa que você precisa voltar a ter um relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe se você não quer, mas é olhar para eles, entender a história deles e automaticamente você está se curando e curando as próximas gerações. Gente, é impressionante. Eu já tive, se você posso permitir, Pode, que a gente nem combinou. Certeza. Eu já tive a oportunidade, porque a gente passa em toda a região oeste do Paraná. Então as pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer? A Adriana tem um trabalho incrível que ela realiza essa terapia de forma online. E final do ano passado eu fui convidada por ela para participar e é impressionante. Eu não vou dar muitos detalhes, lógico, porque em relação a uma vida, uma história, a gente tem que respeitar. Mas foi, assim, algo que me marcou muito, porque traz algo da minha personalidade mesmo, enquanto Jânia, que gosta de ser a mãezona, de proteger todo mundo. E eu estava participando simplesmente da constelação, por uma outra pessoa. Na verdade, a gente começa a participar, a gente não sabe do que se trata, é algo muito interessante, mas o decorrer, não é, Adriana? É revelador, é algo assim que... E ela realiza um diferencial também, que é na água. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, eu faço a constelação na água porque foi o que a gente falou antes sobre essa terapia, A água, ela traz o movimento, então ela vai te mostrando. E eu trabalho com a constelação oculta. Então eu vou colocando os bonecos ali na água e eles vão se manifestando e você não sabe quem é cada representante. Porque se eu te falar assim, Jânia, essa aqui é a sua mãe, você já vai começar a trazer os sentimentos ligados à sua mãe. E
quando a gente trabalha de forma oculta, a pessoa não sabe, ela apenas vai me falar o que o coração dela está sentindo. E o nosso coração, ele não mente para nós, como o nosso corpo também não mente. Por isso que eu falo muito da metafísica da saúde. Quando o teu corpo está manifestando uma doença, a primeira coisa que eu pergunto são os sintomas, o que você está sentindo. Através dos teus sentimentos, a gente consegue ver o que o teu corpo quer te falar. Gente, eu vou falar, parece assim, é uma coisa que só para quem vive a experiência. Quando você começa a falar palavras, né, que você precisa de perdão e de cura, esses elementos que a gente até então não sabe o que é, né? eles se movimentam na água. É algo assim curioso, né? Eu vivi essa experiência. Seria até interessante a gente fazer aqui ao vivo de novo, certeza. Não é, Adriana? Para o pessoal entender um pouquinho do que a gente está falando, porque tudo é energia, né? Então que a gente possa começar esse ano com as melhores energias positivas, que o melhor está por vir. E é dessa forma que eu quero encerrar então o programa pedindo para que você, Adriana, deixe uma mensagem a todos os nossos telespectadores, toda a audiência do programa Destaque. Então, eu espero que em 2025 você seja a sua maior prioridade. Primeiro você, depois você, depois você. É isso aí, porque faz toda a diferença. Quando a gente se ama, a gente sabe amar o próximo como ninguém. Exatamente. Adriana, só gratidão. Obrigada, tá, e parece que a gente combina. Às vezes que você participa, a gente sempre tá na mesma paleta de cores, não é? Eu tinha que falar. Jânia, vamos fazer uma constelação aqui, vamos presentear alguém do teu telespectador. Vamos uma sim. constelação que queira vir fazer aqui. Claro que a gente não vai abrir o tema, não vai falar sobre o que está acontecendo, mas para a pessoa poder sentir o movimento. Um presente especial, só entrar em contato com a gente. O Instagram da Adriana também estava aí na tela para vocês. E do programa Destaque, que é o nosso WhatsApp, 3025-9244, 3025-9244. Se você tem interesse, participe com a gente, combinado? Eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado aqui na nossa audiência, na nossa programação. Sabe por quê? Amanhã eu estou preparando no nosso quadro especial Sua Beleza e Destaque, a gente vai falar sobre melasmas, condições dermatológicas e principalmente as manchas, como a gente pode fazer um tratamento super bacana. E ainda, quais são suas metas para 2025? Uma a gente já acabou de dar aqui, não é? Se amar, se cuidar mais. Mas a gente vai te ensinar a planejar tudinho isso amanhã. Não perca essas dicas nessa sexta a partir das 11, eu te espero. Porque agora vem aí ele, Flávio Ferrari, com Tribuna da Massa. Fui, gente. Fiquem todos bem, com a graça de Deus. Mais uma vez, feliz 2025. Insegurança. Bandido invade casa.